Há momentos na vida em que o silêncio de Deus parece ensurdecedor. Você ora, lê a Bíblia, participa da igreja, mas ainda sente que o céu está em silêncio. A dúvida surge: será que Deus ainda fala conosco? A resposta é simples e poderosa. Sim, Deus ainda fala. Ele não se calou. O mesmo Deus que falou com Moisés, Elias e Maria quer falar com você hoje. Mas para ouvir a sua voz, é preciso aprender a silenciar o mundo ao redor. Ellen White escreveu no livro Caminho a Cristo, página 93. Por meio da natureza, da revelação e da providência, bem como pela influência do Espírito, Deus fala conosco. Isso significa que Deus tem muitos canais de comunicação e todos eles têm um mesmo propósito: alcançar o coração humano. Antes de continuarmos, confira se você está inscrito no canal. Se ainda não está, se inscreva agora mesmo e toque no sininho de notificações para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um vídeo novo. Lembrando que aqui temos 2 vídeos todo dia. Esse aqui ao meio-dia e nossa meditação da noite às 18 horas. Te aguardo logo mais às 18. Não falte! Deus tem bênçãos especiais para a sua família. Tenha fé. A Bíblia confirma isso. Em Hebreus 1:1 e 2 lemos: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Ou seja, Deus não mudou o método, apenas intensificou a mensagem. O problema não é que Deus parou de falar, mas que nós paramos de ouvir. Vivemos em uma geração que fala demais e escuta pouco. O ruído das notificações, a pressa e o cansaço espiritual tornam o coração surdo para o sussurro divino. Em 1 Reis 19:12, Elias ouviu Deus num sussurro suave. Esse detalhe é precioso. Deus não fala gritando, ele fala suavemente e só quem aquieta a alma consegue escutar. Ellen White reforça isso no livro Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 512. Deus deseja falar ao coração humano, mas é preciso que o coração esteja em silêncio para ouvir sua voz. O silêncio espiritual é o primeiro passo para uma vida de comunhão real. Não se trata de ficar sem palavras, mas de abrir espaço para a voz divina preencher o interior. Quando você acorda e já busca a presença de Deus antes de qualquer outra coisa, está dizendo com atitudes: Senhor, a tua voz é prioridade. Essa postura diária muda tudo, porque ensina a alma a perceber o toque do Espírito nas pequenas coisas. Ouvir a voz de Deus não é privilégio de alguns, é uma experiência disponível a todos os que desejam se aproximar sinceramente. Deus fala ao coração humilde, disposto e ensinável. Ele fala por meio da leitura da Bíblia, de um sermão, de uma música, de uma conversa inesperada ou de uma circunstância que parece comum, mas carrega um propósito. Quando a mente está voltada para o céu, até as coisas simples se tornam mensagens divinas. Agora pense: quando foi a última vez que você parou para ouvir, de verdade, o que Deus queria te dizer? Talvez a resposta que você procura já foi dita, mas o barulho da rotina abafou o som da graça. A voz de Deus não compete com o caos, ela convida você para o descanso. Salmos 46:10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa é a linguagem do Espírito. Quando o coração se aquieta, o céu fala. Se você está gostando do conteúdo, então curta este vídeo, comente, digite seu nome e a cidade de onde está assistindo para que eu possa orar por você, compartilhe com seu grupo de WhatsApp da igreja e não se esqueça de se inscrever no canal. Vamos juntos buscar o fortalecimento do Espírito e a presença de Deus em nossas vidas. Se você deseja ouvir a voz de Deus todos os dias, o primeiro passo é simples. Reserve um momento diário de silêncio e oração sincera. Não peça nada, apenas diga: Senhor, fala ao meu coração.
Esse é o começo de um relacionamento real com o Criador. Ele ainda fala e está falando com você agora. Escreva nos comentários: Senhor, quero aprender a ouvir tua voz. Essa é uma declaração de fé e Deus honra corações que o buscam com sinceridade. Saber que Deus fala é maravilhoso, mas reconhecer sua voz é um desafio que exige discernimento espiritual. Muita gente pergunta: como posso ter certeza de que é Deus quem está falando comigo e não meus próprios pensamentos? Essa é uma dúvida legítima, porque existem muitas vozes competindo pela nossa atenção. Há a voz da emoção, a voz da razão, a voz do medo e, infelizmente, a voz do inimigo. Mas Deus deixou sinais claros para que saibamos distinguir sua voz entre todas as outras. Ellen White escreve em Mensagens aos Jovens, página 324. A voz de Deus é ouvida em seu santo livro. Aqueles que ouvem a palavra com o desejo de aprender farão da Bíblia seu conselheiro e guia. Essa é a primeira chave. Deus nunca fala algo que contradiga a sua palavra. Qualquer pensamento, conselho ou impulso que se oponha aos princípios bíblicos não vem de Deus. O Espírito Santo fala em harmonia com as Escrituras, porque foi Ele quem inspirou cada palavra. Jesus mesmo disse em João 10, 27, As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Ouvir a voz de Deus é consequência de um relacionamento. A ovelha reconhece a voz do pastor porque passa tempo com ele. Da mesma forma, quanto mais tempo passamos com Deus, mais sensível fica nosso coração à sua voz. Não é algo místico, é fruto da convivência. Ellen White reforça essa ideia no livro Caminho a Cristo, página 94. Cristo habita no coração por meio da fé, e é pelo coração que ouvimos a voz de Deus. Deus fala ao coração que está disposto a obedecer. Quando alguém diz, Senhor, fala comigo, mas que seja do meu jeito, já fechou o ouvido para a direção divina. A voz de Deus nunca é autoritária, mas é firme, serena e conduz à obediência. O inimigo empurra, pressiona e causa ansiedade. Deus orienta, convence e traz paz. Filipenses 4:7 diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Onde há paz, há direção segura. Às vezes Deus fala através de uma inquietação, outras vezes através de uma profunda certeza interior. Ele usa circunstâncias, pessoas ou até um texto lido na hora certa. Mas para perceber esses sinais, é preciso estar em comunhão. Quem não conversa com Deus não reconhece quando ele responde. Ellen White disse em Parábolas de Jesus, página 130, quando a mente está em harmonia com Deus, a voz do dever é a voz de Deus. Essa frase resume tudo. A voz de Deus se manifesta no dever, na consciência, na verdade que sabemos ser correta, mesmo quando não é a mais fácil. Se você deseja aprender a reconhecer a voz de Deus, pratique a escuta espiritual. Ao ler a Bíblia, pergunte, Senhor, o que estás me dizendo neste texto? Ao enfrentar decisões, ore, fala, Senhor, teu servo ouve. E então, fique em silêncio por alguns instantes. O Espírito Santo fala em impressões suaves, não em ruídos. Agora, faça um exercício simples. Pense na última vez em que sentiu paz depois de tomar uma decisão difícil. Provavelmente foi Deus confirmando o caminho. Ele fala em paz. Se você quer reconhecer sua voz, precisa aprender a ouvir com o coração. Escreva aqui nos comentários, eu quero reconhecer a voz de Deus. Essa é uma escolha consciente de entrega. Deus se revela a quem o busca sinceramente. E quanto mais você se aproximar, mais nítida se tornará a sua voz. Para ouvir a voz de Deus com regularidade, é preciso transformar práticas simples em disciplina diária.
Primeiro, estabeleça um tempo fixo cada manhã para oração e leitura bíblica antes de checar mensagens ou redes sociais. Comece pedindo sabedoria conforme Tiago 1,5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus. Esse pedido sincero abre o coração para a direção do Espírito. Ellen G. White enfatiza que a comunhão cotidiana com Deus cria sensibilidade espiritual. Por isso, em Caminho a Cristo, ela exorta os crentes a buscar a presença divina diariamente. Caminho a Cristo, página 93. A segunda prática é a meditação intencional. Ao ler um trecho das Escrituras, pare e repita a frase que mais tocou seu coração. Pergunte: Senhor, o que queres que eu faça? O Espírito Santo, prometido por Jesus, ensina e traz à memória o ensino de Cristo, conforme João 14:26. A meditação transforma a leitura em convicção e convicção em ação. Ellen White escreve que a palavra deve tornar-se o conselheiro constante do crente e não apenas um texto ocasional. Mensagens aos jovens, página 324. O terceiro ponto é confissão e sinceridade. Corações honestos ouvem com mais clareza. Quando há culpa ou desobediência, a consciência fica turva e as impressões podem ser confundidas. Confesse especificamente e peça restauração. Provérbios 28:13 afirma que quem confessa e abandona o pecado encontra misericórdia. Ellen White demonstra que o arrependimento verdadeiro purifica a mente e abre canais para ouvir a voz divina. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 512. O quarto princípio é a obediência imediata às impressões piedosas. Muitas vezes Deus nos guia por intuições que exigem postura. Se o Espírito inclina você a perdoar, a consolar, a visitar ou a falar uma palavra de encorajamento, atenda prontamente. A obediência gera clareza, a desobediência gera confusão. A fé que se expressa em ações confirma a direção de Deus e fortalece a sensibilidade ao Espírito. O quinto cuidado é comparar toda impressão com a Escritura e buscar confirmação em irmãos maduros. Nem toda ideia interior precisa ser seguida isoladamente. Deus, muitas vezes, confirma sua orientação por meio da comunidade de fé. Ellen White aconselha que a submissão à palavra e a comunhão com outros crentes ajudam a reconhecer a direção divina. Caminho a Cristo, página 94. O sexto hábito é manter um registro espiritual. Anote diariamente impressões, versículos, sensações de paz e respostas a orações. Um diário ajuda a perceber padrões. Quando algo se repete em diferentes ocasiões, isso pode ser sinal de confirmação divina. Além disso, considere o jejum ocasional aliado à oração para intensificar a escuta, prática recomendada em Testemunhos como meio de aumentar a sensibilidade ao Espírito. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 512. Separe momentos curtos de silêncio ao longo do dia para simplesmente estar na presença de Deus sem demandas, lembrando o convite de Salmos 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O silêncio treina o ouvido espiritual para o sussurro do Espírito. Agora, uma interação prática. Escreva nos comentários a frase: Senhor, guia-me hoje, e indique o versículo que mais tocou você neste vídeo. Registrar essa atitude já ajuda a afirmar a prática. Se você aplicar essas rotinas por algumas semanas, perceberá que a voz de Deus se torna mais clara e frequente. A experiência não depende de emoção, mas de hábito e fidelidade. Deus fala aos que o buscam consistentemente, e as práticas que expliquei são instrumentos para que o coração aprenda a ouvir. Continue firme, peça sabedoria, obedeça às impressões de amor e confie que Deus quer caminhar com você a cada dia. Permaneça atento e confie no Senhor sempre. Ouvir a voz de Deus não é um evento isolado, é um estilo de vida. É permitir que cada escolha, cada palavra e cada pensamento sejam moldados pela influência do Espírito Santo. Quando isso acontece,
A comunhão deixa de ser apenas um momento devocional e passa a ser uma forma de viver. Ellen G. White escreveu que a oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo. Caminho a Cristo, página 93. Essa frase simples revela o segredo da vida cristã prática. Falar com Deus e escutá-lo com naturalidade, como se Ele estivesse ao seu lado em todas as horas, porque Ele realmente está. A presença divina se manifesta no cotidiano. Quando o Espírito Santo guia, Ele não apenas inspira momentos espirituais, mas dirige também as pequenas decisões. A voz de Deus pode se revelar enquanto você trabalha, estuda ou dirige, lembrando que tudo o que é justo, puro e verdadeiro vem dele. Filipenses 4:8. O coração que permanece em oração constante mantém o canal aberto para essa comunhão. Ellen White afirmou: quando nos entregamos completamente a Cristo, o coração se torna morada do Espírito Santo e toda a nossa vida se transforma em oração. Atos dos Apóstolos, página 50. A voz de Deus é reconhecida pela coerência com seu caráter. Ela nunca conduz ao orgulho, à crítica, ao desânimo ou à pressa. Pelo contrário, traz paz, esperança e sabedoria. Isaías 30:21 expressa essa realidade. Os teus ouvidos ouvirão a palavra atrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Essa promessa mostra que Deus não apenas fala, mas orienta com clareza. O segredo é permanecer sensível. Quando o coração se enche de murmuração e ansiedade, o ruído interno encobre a voz do céu. Mas quando há humildade e confiança, o Espírito fala em calma e verdade. Ellen White observou que Deus nunca guia o seu povo de modo diferente do que está em harmonia com as Escrituras. O grande conflito, página 193. Por isso, qualquer revelação que contradiga a Bíblia deve ser rejeitada. A palavra é o filtro pelo qual toda voz precisa passar. Aquele que se firma nela nunca será confundido. O Espírito e a palavra trabalham juntos, como luz e calor. Quando o cristão aprende a ouvir a voz de Deus todos os dias, descobre propósito até nas lutas. As provações deixam de ser castigos e passam a ser lições de confiança. O sofrimento se torna escola de fé. Romanos 8:28 assegura que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa certeza sustenta o crente mesmo quando não entende o caminho. A voz divina continua guiando, mesmo no silêncio aparente. A prática diária de escuta e obediência produz transformação. O cristão amadurece, suas decisões se alinham com a vontade divina e o caráter de Cristo começa a se refletir em suas atitudes. A cada manhã, ele desperta dizendo: Senhor, fala, pois o teu servo ouve. Essa disposição simples é a chave da vida espiritual profunda. Agora quero te convidar a participar. Escreva nos comentários o seu nome e a cidade de onde está assistindo. Quero orar por você. Escreva também: Senhor, quero viver guiado pela tua voz. Que esse compromisso público seja uma declaração de fé. Se este conteúdo tocou seu coração, curta este vídeo, deixe um comentário com a experiência que você teve ouvindo a voz de Deus e compartilhe este vídeo com alguém do seu grupo de WhatsApp da igreja. Isso pode fortalecer outras pessoas que também desejam ouvir o Senhor. E se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar recebendo mensagens que alimentam a fé. Que o Espírito Santo fale ao seu coração todos os dias. Que a voz de Deus se torne sua maior segurança e sua maior alegria. E que, ao viver guiado por essa voz, você encontre paz, direção e propósito, até o dia em que ouvirá a voz de Cristo chamando você pelo nome para a eternidade.